No céu do século XIX brilhou uma estrela, a do adultério. Eu não posso falar muito de casamento não, se eu me dar um tremelico em mim aqui. É assim que a Mary Del Priore inicia um dos capítulos do seu livro, Histórias Íntimas, onde ela nos conta algumas histórias calientes, interessantes sobre personagens da história do Brasil. Talvez não seja o melhor horário para fazer isso, né? A estrela do adultério e da infidelidade raiou no século XIX, como raiou também por toda a história do Brasil e raia até hoje. A diferença é que no período colonial, a relação de dominação que havia, inclusive a dominação sexual, deu lugar a um cinismo chique, requintado, onde as relações pareciam ser ou tentavam se fazer de algo legítimo, socialmente aceito, respeitável, mas isso tudo era fingimento. A pouca vergonha corria solta nessa época e a galera se fingindo como se estivesse tudo bem. Foi uma safadeza mesmo. Esse vídeo não é muito indicado se você tem ali 14, 16 anos para baixo. Vai ver outro vídeo aqui do canal. Esse vídeo aqui, não é que eu vá falar besteira nesse vídeo, mas algumas coisas que eu vou citar aqui, porque as personagens que eu vou citar aqui são difíceis, fizeram coisas que não tem jeito. E algumas coisas que eu vou citar podem... Enfim, vai ver outro vídeo, você que é menor de idade, você que ainda tá na escola, vai ver outro vídeo, vai fazer outra coisa. Deixa esse aqui para as pessoas mais experimentadas, pessoas que já têm uma vivenciazinha maior na vida, beleza? Aham, sei. Mas antes de continuar com o vídeo, eu quero que você confira se você está inscrito aqui no canal. Não esqueça de curtir esse vídeo e de compartilhar com algum amigo, com alguma amiga que tá por fora dos babados da história do Brasil. Manda isso aí para alguém que eu tenho certeza que isso vai enriquecer. Eu gosto desse tipo de vídeo porque quando a gente estuda a história factual, os fatos, as datas, as pessoas icônicas da história e tal, quando você desumaniza as pessoas e você estuda a história apenas como fatos, fica chato, fica um decoreba. Eu gosto da humanização, eu gosto quando a gente olha para as pessoas, para as personagens da história do Brasil, por exemplo, entendendo que eram pessoas de carne e osso, entendendo que não tem heróis ou vilões, são seres humanos acertando aqui, errando de lá e fazendo pouca vergonha, que é o caso do que nós vamos falar aqui. E se você gosta de vídeos como esse, não esqueça de deixar aqui o seu comentário para eu entender que é para eu continuar gravando vídeos assim, beleza? Ah, bom, então assim sim. Uma das personagens icônicas que abriu esse período de intimidade vazada, por assim dizer, foi a Carlota Joaquina Teresa Caetana de Bourbon e Bourbon. Sim, eu tô falando da Carlota Joaquina, esposa de Dom João VI, a rainha do Brasil. E ela já chegou mal falada por viver na Quinta do Ramalhão, um lugar separado de Dom João VI em Portugal. E a fofoca da época é que ela estava envolvida com o comandante das tropas britânicas, o Sidney Smith. Ela deu para ele uma espada nova, um anel de brilhantes, que não era uma coisa para ficar dando para qualquer pessoa, alguma coisa tinha. Carlota Joaquina, quando chegou no Brasil, é tipo aquela menina que chega mal falada na escola, sabe? Se você é estudante e acabou vendo o vídeo de qualquer jeito mesmo depois do meu aviso, sabe aquela pessoa que já chega mal falada na escola? Aquele cara, aquela menina? É tipo a Carlota Joaquina chegando aqui. Ela já chegou mal falada. Algumas pessoas já sabiam de umas fofocas dela, coisas que estavam acontecendo em Portugal. Então a fama dela já não era muito boa. Deve ter sido isso mesmo. Estranho, não? Ela teve vários amantes. Ela traiu Dom João VI várias vezes, com diversos homens. Mas tudo isso debaixo de muitos panos. Ela sempre mandava cartas chamando o seu marido, por mais que ela não fosse muito com a cara dele, mas chamando ele de meu amor, entendeu? O que ajudava a disfarçar algumas coisas. Sua safada, sua ordinária. Mas tem coisa que não dá pra disfarçar. A nora dela, por exemplo, a dona Leopoldina, veio de uma corte classuda, sofisticada, a corte austríaca. Chegando aqui no Brasil, ela ficou horrorizada com as práticas da dona Leopoldina e como isso influenciava as filhas dela. Olha só o que a dona Leopoldina disse em carta para os familiares dela lá da Áustria. A sua conduta, se referindo a Carlota Joaquina, é vergonhosa.
E desgraçadamente já se percebem as consequências tristes nas suas filhas mais novas, que têm uma educação péssima e sabem aos 10 anos, tanto como as outras que são casadas. Olha a denúncia aqui, a dona Leopoldina está dizendo, as filhas mais novas da Carlota Joaquina estão sabendo de coisas que as casadas já sabem. Quer dizer, não tem limite, não tem censura, não tem pudor. A mulher fala das coisas e faz coisas sem se preocupar com as crianças. Ai, tá vendo? Muitos casos amorosos da Carlota acabaram sendo descobertos. E o mais escandaloso de todos terminou em facada, gente. A própria Carlota Joaquina mandou que a mulher de um funcionário do Banco do Brasil, com quem ela tinha caso, fosse assassinada a facadas. E os caras fizeram. Enquanto isso, o Dom João VI solitário, na dele, mais sossegado. Agora, sossego é uma palavra que não tem muito a ver com um filho de Carlota Joaquina que se tornou o primeiro imperador do Brasil, o Dom Pedro I. Ah, esse menino puxou a mãe. Eu que sou formado, tenho formação em psicologismo radical, digo para vocês aqui, o Dom Pedro puxou a mãe dele. O Dom Pedro aprendeu com a mãe dele. Ele se tornou uma pessoa moralmente muito parecido com a mãe. Só que diferente da mãe que vez ou outra tentava disfarçar, o Dom Pedro não estava nem aí, cara. Ele não se preocupava em disfarçar. Ele não se preocupava com a sua própria família, com a sua esposa. Ele não estava nem aí se a dona Leopoldina, a esposa dele, estava sabendo ou não dos casos. E ele também não estava nem aí se o marido das mulheres que ele estava interessado estava sabendo. Ele pegava geral. E aí a gente tem que falar uma coisa. Dom Pedro foi muito democrático no que diz respeito à pegação de mulher. Ele pegava mucama, criada, ele pegava gente da alta corte. O que aparecesse na frente dele é mulher, tá com o coração batendo, ele tava pegando, não tava nem aí. Isso é uma vergonha, gente! Isso é uma afronta! Ele se casou em 1817 com a dona Leopoldina, já mencionada aqui, que veio da corte austríaca. Muito educada, uma mulher muito refinada, mas de acordo com seus biógrafos, o apetite sexual do príncipe era insaciável. Você acha que esse cara tá pensando no povo? De Lavar, o cônsul espanhol no Rio de Janeiro, acusava Dom Pedro de ser variável em suas conexões com o belo sexo. Quer dizer, ele estava sempre variando, não se firmava com ninguém. Era um cara que estava sempre em busca do próximo. Sabe aquela pessoa que ama o próximo? O Dom Pedro amava a próxima. Ficava com uma, não, a próxima. Ficava com outra, a próxima, a próxima. Sempre em busca de outra. E se desse na telha dele, ele pegava várias mulheres por família. Por exemplo, tem um caso de uma dançarina, a Thierry... Eu falo Thierry aí, não. A dançarina Noémie Thierry e a irmã dela. Com poucos meses de casado com a Leopoldina, ele começou a ter um lance, um interesse. Ele começou a ficar, como a galera dizia, enamorado pela Noémie. E acredite, gente, ele marcava encontros com a Noémie e levava a esposa, a dona Leopoldina. A tática dele era ir para casa do seu camareiro, o Cowper, e lá a dona Leopoldina acabava se distraindo com as crianças do Cowper, do camareiro, enquanto ele dava uma fugidinha para pegar a Noémie pelos cantos. Olha que loucura! Mas com o tempo a dona Leopoldina acabou percebendo o que estava acontecendo. Aí ela foi falar com o Dom João, falou assim, ó, o seu filho, olha o que ele está fazendo comigo, ele está me desrespeitando. E o Dom João tomou atitudes drásticas para resolver o problema. Ele despachou o Cowper e a família toda para Portugal, vai embora para Portugal. E removeu a Noémie, junto com o marido dela, que era um oficial, lá para Pernambuco, para ver se ficava longe, o Dom Pedro não dá trabalho lá na corte no Rio de Janeiro. O mesmo De Lavar vai dizer que o Dom Pedro tinha um objeto distinto, diferente a cada semana. E por objeto, entenda-se aqui mulher. Está dizendo o objeto do amor, do desejo do Dom Pedro. O Dom Pedro estava com uma por semana. É aquele cara que não conseguia se apaixonar verdadeiramente por uma mulher. Até que chegou 1822, vésperas da independência do Brasil.
Aí eu vou te falar. Em São Paulo, alguns dias antes de proclamar a independência do Brasil, ele conheceu Domitila de Castro Canto e Melo. Ele, Dom Pedro, tinha 24 anos. Ela tinha 25, mais velha, mais experiente. Ela era linda? Não necessariamente. De acordo com a Mari Del Priore, já havia passado por 3 partos, tinha um rosto fino e comprido, carregava consigo algumas cicatrizes, até porque ela, a Domitila, tomou uma facada do marido quando ela chegava de forma, pelo menos ela achava que estava desapercebida. Depois de uma noite com um amante, ela estava chegando em casa, o marido viu e aí deu nela uma facada, ficou uma cicatriz, coitada. E aí vocês sabem, né? A galera começou a falar desse assunto. O nome da família ficou mal falado, porque não pega bem esse tipo de prática ali na sociedade da época. Isso é uma vergonha para a sociedade brasileira. Dom Pedro havia conhecido a Domitila no dia 29 de agosto de 1822, quer dizer, uma semaninha antes de proclamar a independência do Brasil. E essa garota, sim, essa marcou a vida de Dom Pedro, essa fez morada no coração do príncipe português no Brasil. Essa titilha, como ele carinhosamente chamava, essa cativou o coração do menino. Eu queria tanto ficar com você. Um ano depois que eles se encontraram pela primeira vez, ele escreveu cartas para ela, se lembrando do momento. Sabe aquele oi sumida que você manda hoje na DM do Instagram? O Dom Pedro mandou uma carta para ela, relembrando dos bons momentos. E tudo isso você tem acesso, isso é documentado, você pode ler as cartas que o Dom Pedro mandou para ela, inclusive. Em novembro de 1822, quer dizer, alguns meses após o primeiro encontro, o Dom Pedro estava felicitando a Domitila por ela estar pejada, quer dizer, ela estava grávida. E ele dizendo que ia assumir, que ia cumprir com os deveres dele de pai. O maluco é brabo. Mas, infelizmente, a criança nasceu morta. Em 12 de outubro de 1825, Dom Pedro dá à sua amada o título de Viscondessa. E em 1826, no dia do imperial aniversário, ela foi tornada Marquesa de Santos. E há aqui um fato documentado, quando ela, a Marquesa de Santos, a Domitila, tentou entrar no chamado Teatro da Constituição, ela foi barrada pelos diretores do teatro, que disseram que ela não poderia ver a apresentação porque a conduta dela era indigna para aquele lugar. O Dom Pedro baixou na mesma hora uma ordem, assim que ele ficou sabendo, uma ordem para fechar o teatro e para prender os diretores que barraram a entrada da amada dele. E como eu disse, essa moça realmente capturou o coração do Dom Pedro. Veja só algumas frases presentes nas cartas de Dom Pedro para ela. Meu amor, meu tudo, meu amor, minha titilha, meu benzinho, eu vou aos seus pés, aceite o coração deste que é seu verdadeiro, fiel, constante, desvelado e agradecido amigo e amante. E às vezes ele era mais ousado. Forte gosto foi o de ontem à noite que tivemos. Ainda me parece que estou na obra. Que prazer, que consolação. Aparentemente a mulher sabia das coisas. Essa mina, ela é louca, ela faz coisas absurdas. E você acha que ele não tinha ciúme? De vez em quando o homem ficava encucado, aí ele mandava pra Domitila. Será possível que estimes mais a alguém do que a mim? E ele assinava desse jeito: seu imperador, seu fogo foguinho, o demonão. O demonão me pegou um pouco. O demonão. É você, Satanás. E sabe o que às vezes ele fazia, gente? Agora me perdoe aqui o que eu vou dizer, porque isso vai ser mais escrachado. Ah, meu bem, agora que ele vai falar. Ele às vezes acrescentava à carta algumas ilustrações. Isso está documentado. Ele desenhava o pene real ejaculando em homenagem
a Domitila. Cara, isso aí é impressionante. O cara chegava a fazer desenho de pintinho nas cartas que ele mandava para ela. Que coisa absurda. Esse romance durou até 1829. A esposa de Dom Pedro, a dona Leopoldina, faleceu em 1826. E as críticas sobre Dom Pedro foram muito pesadas. A forma como ele tratou a dona Leopoldina durante todo o casamento, tudo isso pode ter feito ela entrar em tamanho desgosto e depressão que isso pode ter levado ela à morte, ao seu falecimento, ou pelo menos contribuído bastante para isso. Então, logo depois que a dona Leopoldina morreu, Dom Pedro não quis se casar com a Domitila, né, que seria o passo lógico, já que a Domitila era a dona do seu coração, morreu a esposa oficial, opa, deixa eu fazer dessa aqui a oficial. Mas isso não aconteceu. Ele se casou com uma moça nascida na Itália, Amélia de Leuchtenberg, que chegou aqui no Brasil com 17 anos. O casamento foi feito por procuração, ela já chegou aqui casada com Dom Pedro I. E ela se tornou a segunda esposa oficial de Dom Pedro. E para evitar falatórios e para tentar blindar um pouco mais o seu casamento, um pouco melhor do que foi com a primeira esposa, a dona Leopoldina, no mesmo ano que a Amélia chegou, 1829, ele encerrou o seu romance com a Domitila. O quê? Não acredito. Agora, eu não contei tudo, ficaram faltando alguns detalhes. Vocês já ouviram falar, por exemplo, nessa segunda esposa de Dom Pedro, a Amélia de Leuchtenberg? Querem que eu traga mais detalhes sobre a vida de Dom Pedro? Por exemplo, eu não falei aqui nesse vídeo sobre os filhos de Dom Pedro e a sua relação com eles. Se vocês querem um vídeo a respeito disso, deixa aqui nos comentários e eu vou trazer mais bafão aqui sobre as personagens da nossa história e os seus casos de amor, seus casos de ódio. Vou trazer tudo aqui pra você. Então é isso, pessoal. Não esqueça de interagir comigo aqui, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar isso com alguém e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!